Olá a todos, espero que estejam a ter um dia incrível. Hoje vamos aqui continuar a analisar a Agenda 2030 da ONU, hoje com o terceiro ODS. Aí vamos ver quais é que são as metas propostas, como é que eles querem colocá-las em prática e o que é que isso significa para a população, como é que nós podemos prevenir. Tudo isto hoje no Atualizações. Então, hoje falando no terceiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o terceiro ODS, que é saúde de qualidade, e aquilo que a ONU nos tenta aqui trazer é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e em todas as idades. E agora vamos ver o que é que isto realmente significa de acordo com as metas que eles querem atingir até 2030. Todos os pontos de como atingir esta frase na prática para todos os cidadãos, todas as idades, como eles dizem aqui. Então o primeiro ponto é fortalecer os sistemas de saúde pública. E o que é que isto significa? Tornar tudo o que é privado em público. E nós vemos nos últimos anos, última década, etc., que já existe uma grande afluência, uma grande tentativa de tornar tudo o que é público em privado, e isto acaba sempre por correr mal. E temos, por exemplo, o caso do Hospital Beatriz Ângelo, que era um hospital super organizado, com várias áreas distintas, funcionavam muito bem, e aconteceu que tornaram este hospital, que era um hospital privado, em público para o sistema de saúde pública, e nós vemos montes de críticas na internet em termos de tempos de espera, não só lá para serem atendidos, mas depois de serem atendidos, de marcação de consultas, exames, etc. Montes de tempo que têm de estar à espera. Até deu na televisão no outro dia situações em que supera 200 dias de espera, uma coisa ridícula mesmo. Então isto vai fazer com que os sistemas de saúde pública, hospitais, centros de saúde, etc., fiquem sobrecarregados, com longas listas de espera, mais uma vez, baixa qualidade de serviços, porque lá está, os médicos depois vão querer estar tudo a despachar, e também haverá mais exaustão dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, etc. O que é que também podemos contar nos próximos anos através daqui das metas da ONU? Mais desigualdades persistentes no acesso à saúde, como nós já temos visto em Portugal e no resto do mundo. Temos casos em que, por exemplo, mulheres que querem fazer um aborto têm prioridade em atendimento, em marcação do aborto em si, que agora até chamam interrupção voluntária da gravidez. Lá está um nome bonito para uma ação maléfica, mas nós estamos carregados disto, não é só aqui. A eutanásia é a mesma coisa. Imigrantes ilegais agora são pessoas não documentadas. Tentam sempre romantizar, tornar estas palavras bonitas quando estamos a falar de casos muito sérios. E lá está, temos mulheres que, para fazerem um aborto, têm prioridade relativamente a pessoas com doenças, patologias, etc., involuntárias, que elas não têm culpa nenhuma de as terem e que precisam realmente de as tratar, e ficam para trás nas filas de espera, o que traz aqui também uma certa injustiça no sistema de saúde em geral. Outro ponto em que nós podemos estar a olhar também é a dependência excessiva de medicamentos. É algo que já acontece há anos. Uma pessoa está com um problema qualquer, uma dor qualquer, vai ao médico, e o que é que acontece? O médico muitas vezes nem nos pergunta sobre os nossos hábitos de alimentação, de exercício físico, de sono, etc. Nós chegamos lá, faz-nos umas perguntas assim rapidamente, onde é que dói, como é que dói, e receta-nos um medicamento qualquer, um remédio, porque é mesmo assim, é para remediar, não é para curar o nosso problema, a nossa dor, etc. Isto é algo que, se nós formos a ver, não faz sentido nenhum, porque cada pessoa é um organismo diferente, tendo em conta a idade, o peso, o nosso cansaço diferente de cada pessoa, e o nosso próprio ADN, código genético. Então, se tivermos 10 pessoas totalmente diferentes, mas com a mesma dor, no mesmo sítio, com a mesma intensidade, o médico vai nos receitar exatamente a mesma coisa. Isto não faz sentido nenhum. E que problemas é que isto pode trazer? Esta dependência excessiva de medicamentos, nós já temos vindo nos últimos anos a ver que quanto mais antibióticos são receitados, são fabricados, etc., quanto mais antibióticos nós tomamos, isso faz com que as bactérias tenham cada vez mais uma resistência forte a estes antibióticos. As bactérias estão cada vez mais resistir aos antibióticos que nós tomamos. Isto a longo prazo vai fazer com que nós tentemos aumentar a dose dos antibióticos para matar as bactérias, mas depois chega um ponto em que aquela dose já nos faz mal até a nós, faz mal à bactéria e também ao nosso próprio organismo. Então é algo que tem de se controlar muito, tem de haver um controle, tem de haver uma regulação,
e tem de haver uma receita de antibióticos apenas quando o paciente realmente necessita disso. Nós estamos aqui a entrar num problema do qual nós não fazemos ideia sequer. Por último, neste ponto, também os sistemas de saúde ficam centrados apenas no tratamento, na remediação das doenças, das patologias, e não se focam na prevenção e na promoção de uma vida saudável. O que é que isto traz? Traz mais gastos e traz menos eficiência. Depois, como segundo ponto, algo que a ONU quer aqui atingir também é o acesso a medicamentos e a tecnologias essenciais na medicina. Então temos, por exemplo, o investimento na telemedicina, que é algo que pode comprometer a privacidade dos utentes, e temos também a compra de equipamento. Só qual é que é o problema? Com todas estas alterações que nós vimos no ponto anterior, seja em termos de, lá está, tornar tudo público, haver muito mais longas filas de espera, etc. Os profissionais de saúde são pressionados a cuidarem dos seus clientes de forma mais rápida. Estes profissionais de saúde começam a ficar cada vez mais cansados. Ainda por cima, há falta de pessoal, porque estes hospitais, sendo públicos, depois não querem contratar muita gente, é mesmo ali à rasca para sobreviverem, não querem ter o gasto adicional com o pessoal médico. Então, se com esta compra de equipamento, que é o contribuinte que vai pagar, pode não haver sequer pessoal médico suficiente para operar estes equipamentos que nós estamos a pagar. E o que é que isto dá? Má gestão e má distribuição de recursos médicos. Como terceiro ponto, aqui a ONU foca-se na saúde mental e no nosso bem-estar, e aqui o principal objetivo é aumentar o acesso a psicólogos e a psiquiatras nas escolas e no emprego. Mais uma vez, quem vai pagar isto são os contribuintes, e nós, se tivermos a intenção de consultar um psicólogo, um psiquiatra, nós podemos fazê-lo com o nosso dinheiro. Não precisamos de estar a doá-lo ao Estado, ao Governo, para depois termos acesso a ele gratuito. Somos nós que estamos a pagar por ele. Ou seja, é aqui um conflito de interesses, mais uma vez. E depois, o que é que pode acontecer? Com esta grande afluência de novos psicólogos e psiquiatras a escolas e empregos, pode haver aqui uma banalização da própria profissão, em que temos psicólogos e psiquiatras que começam a doutrinar os seus pacientes em vez de dialogarem com eles, para que os próprios pacientes encontrem uma solução, que é algo que nós vimos que nos últimos anos tem acontecido cada vez menos. Próxima sessão, depois discutimos este ponto e aquele, etc. Depois, quando é realmente para discutir, eles tentam implementar logo a solução, apresentar a solução ao paciente, em vez de tentarem dialogar com o paciente para ele próprio arranjar qual é que é a solução mais viável para ele. Então temos aqui dois problemas com esta narrativa, que é, lá está, os psicólogos a ganhar dinheiro para simplesmente ouvirem outra pessoa e depois para doutrinarem o seu paciente. Claro que existem casos que não vão ser assim, mas na grande maioria, se nós tornarmos isto público, o Estado vai precisar de muito mais psicólogos e psiquiatras, e isto vai fazer com que haja uma banalização, não haja regulação e seja uma selva mesmo. Tem também como pontos não tão importantes e que talvez nós discutiremos mais à frente noutros vídeos: saúde ambiental, em termos de reduzir a emissão de poluentes, etc. E prevenção de acidentes rodoviários. E agora quero-me focar aqui no último ponto, que é um dos mais importantes, que são as campanhas de vacinação. Se tu me segues no Instagram, tu já sabes qual é que é a minha opinião relativamente às vacinas. Tenho publicado cada vez mais, seja notícias, opiniões sobre a vacinação, quais é que são os problemas que têm acarretado nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, aqui a ONU, tal como nos últimos anos, isto é uma organização que quer impor ainda mais, publicitar ainda mais vacinas que estão cada vez mais tóxicas. Nós vemos, há décadas atrás, vacinas que são produzidas com mercúrio, que acabou por ser provado que realmente o mercúrio fazia grandes pessoas como o Kennedy Jr., que é o secretário do Departamento de Saúde nos Estados Unidos, e ele já vinha a avisar as pessoas décadas atrás sobre o papel do mercúrio prejudicial na saúde humana, seja nas vacinas, seja, por exemplo, em peixe que se comercializava nos Estados Unidos, e provou-se realmente dos efeitos prejudiciais do mercúrio na nossa saúde. Hoje em dia, para além do mercúrio, existem o alumínio, formaldeído e depois outros produtos super fortes para uma vacina, ácido clorídrico e hidróxido de sódio. E depois tu pensas, ok, isto é um ácido forte e uma base forte, anulam-se, por assim dizer, fica uma solução com pH neutro. Ok, mas estas substâncias químicas são altamente fortes para o nosso organismo humano e basta assim uma diferença de concentração para desregular o nosso organismo. E depois nós temos estas substâncias químicas, são sempre apresentadas como reguladores de alguma coisa, para apresentar estas substâncias de forma bonita, para que o utente normal não pense muito sobre o assunto,
pensa, ok, faz sentido estar aqui, regular a acidez, regular o que quer que for que seja, e que simplesmente não é verdade. E em termos de alumínio, se nós analisarmos a quantidade de alumínio que leva cada uma das vacinas do Sistema Nacional de Vacinação, nós vemos que em cada vacina a sua dose de alumínio excede o máximo recomendado para um adulto. E isto até em vacinas para crianças, pois as vacinas são introduzidas minutos logo após um bebê nascer, inclusive uma vacina de combate a uma doença sexualmente transmissível, que é a hepatite B, o que não faz sentido nenhum, porque a criança não vai ter sexo logo a seguir a nascer. E também outra forma de apanhar a hepatite B é através de seringas, etc., objetos cortantes que podem estar em contacto com a criança, mas a verdade é que casos destes ocorrem muito raramente. Outra forma de um bebê apanhar a hepatite B é através da mãe, se ela tiver, mas neste caso então poderíamos simplesmente testar a mãe para ver se tinha hepatite B, e caso a mãe não tivesse, então o bebê não precisaria de ter injetado com a vacina. Tão simples quanto isso. E há uns dias atrás, como eu publiquei no Instagram, o Canada Júnior, dos Estados Unidos, declarou publicamente que estas vacinas de hepatite B estão realmente relacionadas com o aumento dos casos de autismo em crianças ao redor do mundo. Não só nos Estados Unidos, mas aqui também na América. E nós vemos estes claims já vêm de algum tempo atrás. E desse lado estás a pensar, não existem estudos científicos que comprovem isto e aquilo, nós temos de confiar na ciência e nos cientistas. Neste momento temos um dos maiores ícones globais, se não o maior, em termos de saúde, em termos de toxicidade, em termos de educação também histórica, porque este homem já representou a saúde, já representa aquilo que são os anos e anos de estudos em várias áreas da saúde há décadas e décadas. E vamos simplesmente analisar o que é que se passou para trás. E a verdade é que muitos dos tópicos em que este senhor tem-se focado nas últimas décadas acabam por sempre comprovar-se realmente aquilo que ele diz e os estudos que ele demonstra ao público, os estudos que ele analisa e publica, seja em telejornais, em conferências, etc. Então nós temos como dados oficiais, em 1983 haviam 10 vacinas propagadas e neste ano em específico havia um caso de autismo em criança em cada 10 mil crianças. Em 2013 aumentámos 10 vacinas para 32 vacinas e agora existe um caso de autismo em cada 88 crianças. E em 2022, estudos demonstram que existem mais de 74 vacinas e existe um caso de autismo em cada 32 crianças, em média. Isto são sinais muito alarmantes, ou seja, temos um aumento do número de vacinas e com claims também de profissionais de saúde que as vacinas estão cada vez melhores, cada vez mais estudadas, desenvolvidas, aconselhadas. No entanto, vemos que existe um aumento de casos de autismo exponencial nas crianças. E nós sabemos que de décadas anteriores o mercúrio era um dos fatores que era relacionado com o autismo em crianças. Hoje em dia, a mesma coisa com o alumínio presente nas vacinas, doses elevadíssimas de alumínio. Então, aquilo que eu te aconselho a fazer é que, caso tenhas mais interesse nesta parte, vai consultar os rótulos das vacinas, ver a dose de alumínio, formaldeído, etc. que cada uma delas possui. Não só isto, mas aconselho-te a pesquisar o site do Children's Health Defense, CHD, onde vais encontrar vários estudos científicos que demonstram o papel maligno de vários componentes destas vacinas na saúde das crianças e na saúde dos cidadãos comuns também. Porque algo que nós todos pensamos é, ok, estas vacinas têm uma dose elevadíssima de alumínio, mas há de ser por alguma razão. Mas a verdade é que nós hoje em dia estamos a ser completamente bombardeados por alumínio. Se não é nas vacinas, é na nossa alimentação, com doses mais elevadas do que o normal em alumínio, é por produtos de saúde, por exemplo, desodorizantes cheios de alumínio, ou então mesmo pela poluição do ar, chemtrails. Isto temas que nós vamos explorar nos próximos vídeos também, falar mais a fundo. E outra coisa que se fala muito também é, ok, mas aqui a televisão, estes centros de investigação, etc., nenhum deles comprova que realmente existe uma correlação entre as vacinas e o autismo. E aí vai ver a história da Big Pharma e vais ver que eles negam sempre os efeitos maléficos de componentes nas vacinas na nossa saúde. Negam sempre, mas passado alguns anos acabam sempre por se comprovar. E por isso eu peço desse lado, não sejas ingênuo, até porque nós sabemos que a medicina é um dos maiores negócios do mundo, especialmente a Big Pharma. E tu podes pensar, ok, mas porquê que isto acontece? Porquê é que nos querem envenenar com as vacinas, com as vacinas e estes todos outros temas?
Porque a Big Pharma, desde 1986, não se responsabiliza por doenças ou até mesmo por mortes de pessoas através da toma de vacinas. Eles não se responsabilizam, não têm culpa por aquilo que acontece às pessoas, o que é algo horrível, o que nunca deveria ter acontecido. Então, ao vacinar uma criança e dando cabo da imunidade dela desde o momento de nascimento, aqui a Big Pharma está a criar clientes para o resto da vida. Que é exatamente isso que eles querem, é criar clientes. Quanto mais clientes eles tiverem, melhor. Mais dinheiro conseguem fazer. Então não sejas ingênuo. Esta malta tem todas as razões para não nos quererem bem. Porque, para além disto, vai pesquisar sobre profissionais de saúde médicos nos Estados Unidos que há uns anos atrás eles tinham de aconselhar obrigatoriamente as pessoas a tomar a vacina da Covid, pois ao aconselhar a pessoa levar todas as doses da vacina da Covid, os médicos recebiam uma quantia gigantesca de dinheiro. Vai pesquisar sobre isto também. Algo que lá está, um conflito de interesses aqui gigantesco em termos da saúde e o dinheiro. Ou seja, temos aqui profissionais que andam a brincar com a nossa saúde. É muito triste. Acredito que esta malta, médicos, etc., levem uma lavagem cerebral autêntica ao entrar no curso, e há vários casos de pessoas que entraram no curso de medicina, tentaram questionar especialmente sobre este tema das vacinas, etc., e não obtinham grande resposta. Normalmente eram reprimidas pelos professores, etc., e pessoas que eventualmente saíram do curso de medicina porque viam que não se adequava com elas, não se identificava com aquilo que elas defendiam. E eu estive aqui a falar de autismo, mas isto para não falar de outras consequências que estas vacinas trazem. Casos onde crianças ficam sem falar e mil e uma outras coisas que acontecem. E desta parte eu quero mostrar-vos um vídeo de duas crianças que ficaram quase paralisadas depois de tomarem algumas doses de vacinas aqui do Sistema Nacional de Vacinação dos Estados Unidos da América. Vamos ver. TAP, the HIV, the polio. How old are they at this stage? 4 months? 4 months. I mean, it's very hard to see it. Yeah. I mean, it's 2 beautiful boys' lives destroyed. Yep. Do they, I mean, you've just been sitting staring, this is what their life is like. What can you do? I mean, I'm sorry to be so blunt, but I've never seen anything like this. This is it. They're 2-year-old, 2-month-olds. You know, they're frozen in time. The shots froze them in time. Let's just say a 2-month well baby visit. There's a DPT, that's 3 shots, 3 antigens. HIV, Prevnar, Hep B, polio, rotavirus, 6 shots, 8 antigens. Other people who couldn't even come onto the bus, who had to stay outside the bus, and we had to move all of our equipment outside and interview them there. We are going to stop this, because this, see, she knows. It's alright, Kelsey. See, Children's Health Defence got your back. Um vídeo muito triste, mais uma vez. Temos aqui duas crianças que ficaram paralisadas no tempo. Nós vemos perfeitamente a expressão facial das crianças. É muito triste o que está a acontecer hoje em dia, especialmente ninguém fala sobre isto praticamente. E da mesma forma que esta indústria nos tenta intoxicar todos os dias, eles escondem de nós várias soluções, várias curas para problemas, doenças, patologias que o ser humano tem há décadas. E nós temos perfeita noção disso, porque uma cura perfeita, um tratamento que realmente funcione, não é rentável, não é lucrável. Então isto não é bom para a Big Pharma, isto não é bom para esta indústria farmacêutica global. E por falar nisto, tenho também aqui um vídeo do Mel Gibson, que é um grande produtor e ator americano, que fala aqui num vídeo sobre 3 amigos que ele tinha, que tinham cancro já muito avançado, e graças a tomarem aqui umas substâncias que nós temos vindo cada vez mais a ouvir aqui na internet, redes sociais, etc., que não estão com estudos científicos comprovados que realmente funcionam no tratamento, na cura de várias doenças, especialmente o cancro. Não existem estudos que comprovem que realmente funcionam, mas a verdade é que as pessoas, neste caso os amigos do Mel Gibson, tomaram estas substâncias e curaram-se. As 3 pessoas com cancros já muito, muito avançados, elas as 3 conseguiram curar-se. Então aqui temos a hipocrisia gigante desta indústria. Vamos ver o vídeo. I have 3 friends. All 3 of them had stage 4 cancer. All 3 of them don't have cancer right now at all. And what did they take? They took what you've heard they've taken. Ivermectin? Fenbendazole. Fenbendazole, yeah. That's I'm hearing that a lot. They drank hydrochloride something or other. There's studies on that now where people have proven that people they've... drinking methylene blue and stuff like that.
Yeah, methylene blue, which was a fabric dye. Yeah. You know, they find it has profound effects on your mitochondria. Yep. This stuff works, man. There's a lot of stuff that does work, which is very strange. How is our medical institutions, how have they failed us so that things that do cure you are not promoted because they're not profitable? Bem, realmente dá que pensar no assunto. E aí desse lado, educa-te sobre estes temas. Sobretudo, eu quando estou aqui a falar de vacinas, não estou a condenar todas as vacinas que existem, porque a verdade é que sim, as vacinas são responsáveis por salvar muitas vidas, já foram no passado, mas realmente depois de 1986, quando a Big Pharma não tem responsabilidade nenhuma pelos seus clientes, a partir daí criaram-se muitas mais vacinas. E será que todas elas realmente têm um papel bom para a nossa saúde? Ou será que eles estão só a querer lucrar com isso? Depois daí, muitas das vacinas mudaram composição e nós vemos com a vacina da Covid, então foi um escândalo gigantesco, porque é uma vacina que foi desenvolvida de uma forma totalmente diferente e que se mostra ser uma vacina muito mais perigosa do que as anteriores, do que a forma como eram produzidas as anteriores, ok? Então, claro que há casos em que faz sentido levar vacinas, mas isto é uma questão de nós pormos em balança, balancear as coisas, pôr uma escala de quais são os benefícios que esta vacina me traz versus quais são os possíveis desfechos menos bons que ela me pode trazer. E vamos ver qual a probabilidade disso acontecer também. Porque neste caso aqui dos casos de autismo, é uma relação que não dá para negar. Nós vemos aqui que os números são gigantescos. Então, em casa, educa-te sobre estes temas, vai pesquisar e, sobretudo, toma uma decisão consciente quando vais levar uma vacina. Não só vacinas, mas medicamentos. Lê a bula do medicamento, vê o que é que diz, quais é que são os efeitos adversos, porque a nossa educação pode sim salvar vidas. E por falar em educação, tu sabias que existe uma empresa internacional que tem como propósito tornar a vida de toda a gente mais abundante? É verdade, a GIFU é uma empresa que se foca em 3 áreas principais: viagens, saúde e educação. Em termos de viagem, tens uma plataforma que dá em média 35% de descontos em tudo o que seja reserva de hotéis, cruzeiros, aluguer de carros, etc. Na parte da saúde, tens vários produtos com o compromisso de serem 100% naturais. E na parte da educação, tens uma plataforma de aprendizagem onde contas com várias áreas de educação financeira, onde vais aprender a gerir e a investir o teu dinheiro da melhor forma, seja de forma manual, semi-automática ou até de forma totalmente automática, em que o teu dinheiro está-se a multiplicar por si só. Tens também educação em várias línguas, com educadores que te dão aulas ao vivo pelo menos 2 vezes por semana, e estes profissionais dão-te ainda compilações de vídeos para que tu possas iniciar e profissionalizar-te em cada uma destas áreas da melhor forma. Para te registares na GIFU, podes utilizar o meu link pessoal antoniocdias.gifu.com e para obteres mais informações podes contactar-me pelo Instagram. Espero que este vídeo tenha feito sentido para ti, que tenha acrescentado algo. Se sim, partilha este vídeo com outra pessoa que pode achar este conteúdo interessante ou que esteja a precisar de tomar algum medicamento, tomar uma vacina, etc., que esteja próximo para acontecer. Envia este vídeo para ela se informar melhor e tomar uma decisão mais consciente. Obrigado por veres e obrigado por ouvires. Mais uma vez, se o amor é a resposta, então estás em casa. O meu nome é António.